a gente tem aqui duas matérias interessantíssimas que ocorrem à margem simultaneamente a essa cúpula do G20. O presidente americano Joe Biden permitiu que a Ucrânia utilize mísseis de longa distância na região de Kursk. Lembrando, a Ucrânia, alguns meses atrás, fez uma incursão ofensiva, invadiu o território russo e reteve algumas das terras. Atualmente, esse é um fronte disputado e já se relata, já se confirma pela Coreia do Sul, pelas próprias fontes da Ucrânia, pelos oficiais ucranianos publicamente e pelos Estados Unidos, que tropas da Coreia do Norte estão lutando nesse fronte do lado da Rússia contra a Ucrânia. É uma região de tensões e sempre houve um debate com o uso de armas ocidentais pela Ucrânia, quais eram os limites, que armas de longo alcance, que armas com que capacidades específicas poderiam ser utilizadas. Então, à margem, agora, enquanto acontece a cúpula do G20, a gente tem a seguinte notícia: Joe Biden permite que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance dos Estados Unidos nessa região de Kursk, então a região onde a Ucrânia tenta reter o território que invadiu da Rússia mais cedo neste ano. O Kremlin reagiu dizendo que o governo Biden, ou que o próprio Joe Biden, está adicionando gasolina ao incêndio ao aprovar ataques com mísseis para a Rússia. E no lead, logo abaixo da matéria da headline, do manchete, vocês leem que oficiais anônimos dos Estados Unidos disseram que Biden autorizou que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance providenciados pelos Estados Unidos para alvos na Rússia. Isso acontece num momento que sui generis, ou talvez não tão único na história do mundo, mas certamente muito relevante em termos do equilíbrio de poder. Enquanto Joe Biden autoriza isso, enquanto ele, ainda para além disso, também já empenha 3,5 a 4 bilhões de dólares para o desenvolvimento de países pobres, a gente vê a China não só com as atitudes ousadas, aparentemente configuradas, possivelmente configuradas como repressão transnacional no Brasil, como a gente cobriu no bloco anterior. Você que entrou agora na live, foi a primeira matéria. Você que está assistindo no corte, procura aqui no canal e se inscreva se ainda não se inscreveu. Mas então, uma situação onde a China também realiza no porto de Xangai, no Peru, uma inauguração estrondosa. Esse é um projeto de infraestrutura bancado pela China em Xangai, no Peru, que, com relatos de que isso prejudica parte dos pesqueiros e parte da indústria pesqueira local, inaugura um imenso porto que, segundo oficiais dos Estados Unidos, traz preocupações de segurança nacional porque poderia ter um uso duplo civil-militar. Por exemplo, em caso houvesse a necessidade de um porta-aviões atracar no Peru, nessa improvável hipótese, ele teria essa capacidade. E resgato ainda o que dizia o ex-almirante Craig Fodder, que era o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, a região militar responsável por América Latina e Caribe, e resgato o que Laura Richardson, a atual comandante do Comando Sul, diz, que é que, justamente, a República Popular da China, o Partido Comunista Chinês, busca utilizar infraestrutura de uso duplo. Os portos são uma prioridade para projetar poder militar a longas distâncias. Para dar uma visão ao espectador a respeito da importância estratégica disso, caso houvesse uma crise no leste da Ásia, caso houvesse uma crise em Taiwan, a capacidade do Partido Comunista Chinês de ter um fator dissuasório que possa impedir a ação, que possa retardar a ação americana aqui, por exemplo, no Pacífico Sul, na América do Sul, a uma distância mais próxima aos Estados Unidos. A capacidade de, por exemplo, pedir que um porto atrase um pouco ou não libere algum tipo de carregamento de petróleo necessário para a logística americana. São hipóteses, mas claro, quando a gente discute cenários de conflito, todas elas são analisadas de perto e deve ser por isso que nós vimos a preocupação de oficiais americanos quanto a esse tipo de situação. São dois lados da movimentação geopolítica internacional que ocorrem simultaneamente. E aqui no Brasil a gente viu, reitero, a Manu trouxe para a gente o detalhe, ela que está lá no G20, de que as ruas do Rio de Janeiro estão repletas de manifestantes pró-Partido Comunista Chinês, as praias estão repletas de bandeiras da China, e também teve uma lista incomum de exigências do líder chinês. Manu, vou te trazer para você nos trazer o detalhe. Então, primeiro, fala para a gente, novamente, quais são os detalhes a respeito das exigências do Partido Comunista Chinês, dessa situação vista no Rio com as bandeiras. Explica pra gente, é isso mesmo, bandeiras do Partido Comunista Chinês ou da República Popular da China, por tudo, nas praias, muitos militantes. E depois eu sigo com você para a gente desdobrar essa situação, porque tem muito para a gente analisar a respeito do assunto. A produção pediu que traga novamente a Manu comigo e a gente segue analisando a situação. Primeiro, Manu, vamos passo a passo. Qual foi a situação com essas bandeiras e militantes e a presença chinesa nas ruas do Rio de Janeiro? Então, Marcos, como eu já tinha comentado um pouco com você,
realmente é surpreendente a quantidade de pessoas, dessas pessoas realmente com as bandeiras do partido no Rio. E, assim, em muitos lugares que você vai, você acaba encontrando, e, assim, pontos turísticos, assim, não são pontos, inclusive, que têm nenhum tipo de relação propriamente dito com o G20. E até é interessante pontuar que, como já tinha comentado anteriormente, mas é isso que chama atenção, não é algo que está acontecendo com, por exemplo, pessoas de outros países. Não é algo comum, não é que todos os países realmente estão fazendo isso, várias pessoas ali com a bandeira de seu país. Ok, tudo bem, então ia ser algo que todas as pessoas estão fazendo. Mas não, realmente uma coisa muito específica e eu até vou mais além. Realmente, o significado que passa é uma projeção de poder, sabe? É, fica muito específico, que é quase como se fosse uma demarcação de território, sabe? Porque nessa proporção e quantidade, tipo, de uma forma totalmente desnecessária, mesmo se você se perguntar o porquê disso, não tem nenhum tipo de explicação realmente para esse tipo de atitude. Então, como eu relatei, realmente é algo muito peculiar. Eu nunca tinha visto isso. E até é interessante destacar, porque já faz algum tempo que eu trabalho aqui na Book Times e a gente lida com muita coisa. Bom, pessoal, a gente aguarda então a resolução da questão técnica com a Emanuele e em breve a gente retorna com ela assim que houver. Mas então, recapitulando para você que está chegando agora na transmissão ao vivo, a reportagem é de que existe um equilíbrio delicado conforme a gente vê o presidente americano Joe Biden e Xi Jinping logo após a eleição dos Estados Unidos, em um momento de tensão geopolítica e movimentação dos dois lados entre as principais potências econômicas do planeta. Eu passava com vocês por essas reportagens e passo novamente conforme a gente aguarda que a Manu se reconecte. A gente tem a informação de que Joe Biden permite o uso de armas de longo alcance dos Estados Unidos na região de Kursk, na Rússia, região que foi invadida e ocupada pela Ucrânia mais cedo nesse ano. É o contrário, a Rússia começou essa guerra tremenda no leste da Europa e agora houve, no meio do ano, uma invasão da Ucrânia dentro de território russo, onde agora tem autorização de que se utilize mísseis de longo alcance dos Estados Unidos. O Kremlin disse que a medida, nessa reportagem aqui, é uma na qual Biden adiciona combustível ao fogo. Enquanto isso, ou combustível ao incêndio, em outra tradução. Enquanto isso, a gente tem também a situação onde Xi Jinping, na América Latina, traz o porto de Xangai, inaugura um porto imenso no Peru, onde há preocupações de uso duplo civil-militar e ainda... No Brasil, a gente viu, conforme a Emanuele Coure trazia em primeira mão para a gente, ela, nossa repórter, que está lá no G20, está lá na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, disse que as ruas da cidade estão repletas de militantes pró-Partido Comunista Chinês. Não há outros países fazendo isso e nas ruas se vê bandeiras do Partido Comunista Chinês em lugares turísticos, fora das comunidades chinesas e mesmo, como a gente noticiou no primeiro bloco, você que está vendo o corte que chegou agora, foi no início da live, uma reportagem onde a gente detalhou como manifestantes pacíficos que estavam pedindo por liberdade religiosa na China, o fim da perseguição a pessoas de fé, incluindo praticantes de Falun Gong, uma disciplina também chamada de Falun Dafa, muçulmanos uigures, cristãos que professam sua fé fora da linha autorizada pelo regime, etc. Enfim, pessoas que estavam protestando pacificamente foram assediadas, intimidadas, perseguidas, enfim, por militantes pró-Partido Comunista Chinês. Eu perdi o contato aqui com a Manu, mas então eu sigo com vocês e trago o comentário a respeito do assunto. Ou melhor dizendo, a informação ainda, porque tem outros detalhes para a gente trazer. Isso vem conforme existe um cenário de instabilidade internacional, no qual se aguarda para ver como se desdobrará a política externa dos Estados Unidos. E há aí sim um comentário a ser feito quando a gente equilibra esses dois pesos, que é o seguinte: o secretário de Estado indicado por Donald Trump, caso se confirme, claro, pende ainda a confirmação do Senado dos Estados Unidos ou a outros mecanismos para que ele possa ser nomeado interinamente por 2 anos sem passar pelo Senado. Se ele se confirmar à frente do Departamento de Estado, nós falamos de Marco Rubio. Ele que tem descendência de sobreviventes do comunismo cubano, é um anticomunista radical e tem muita atenção à pauta de direitos humanos, inclusive na China. Ora sim, pois foi ele que introduziu no Senado dos Estados Unidos o Falun Gong Protection Act, ou Lei de Proteção ao Falun Gong. Essa lei seria uma que puniria gravemente pessoas que estivessem envolvidas em violações de direitos humanos e seria uma lei especificamente que tocaria num nervo muito sensível do Partido Comunista Chinês, que é uma das perseguições mais brutais, é um dos grupos mais pacíficos da China, os meditadores pacíficos do Falun Gong, que tentam melhorar o coração, uma filosofia de inspiração budista e taoísta pautada pelos valores de verdade, compaixão e tolerância.
Marco Rubio é o homem que busca punir o Partido Comunista Chinês por essa repressão, o que também afeta cidadãos americanos, porque é uma repressão transnacional. A gente já viu pessoas terem suas casas invadidas nos Estados Unidos, praticantes, por capangas do Partido Comunista Chinês, pessoas serem espancadas nas ruas, por exemplo, em Hong Kong, um lugar ainda que tem um sistema administrativo diferente, apesar de ter sido reintegrado à China, etc. Então, um negócio que está no cerne dos interesses, não só dos Estados Unidos, mas de uma série de países, inclusive do próprio povo chinês, que se encerre essa perseguição. Eu estou ouvindo o áudio aqui, parece que a gente tem a Manu novamente. Então, Manu, consegue me escutar? Eu te trago de volta a imagem. Consegue me escutar? Eu te escuto, Marcos, desculpa. A internet, na verdade, parou de funcionar aqui. Não, Agora que você isso, a consegue gente me escutar? falava... Consigo te escutar, é o assédio da Wi-Fi do Partido Comunista Chinês, a nossa reportagem a respeito do assunto. Te assediaram fisicamente quando tu estava lá fazendo apuração e agora querem também trazer aqui algum embaraço para a nossa comunicação da reportagem. Mas, Manu, a gente falava então sobre essa movimentação geopolítica internacional. A gente viu as ações de Biden quanto à Rússia e a Ucrânia e o Partido Comunista Chinês dando essa mostra, então, na América Latina, de que esse é um lugar onde o alinhamento é com o partido, não é? As bandeiras que você viu, etc. Então, pedir que você brevemente resuma esse raciocínio para a gente poder seguir a pauta também. Mas, então, o que você viu nas ruas do Rio em termos de... Vamos colocar em termos coloquiais, da China marcando território, marcando passagem. Perfeito, Marcos. Na verdade, foi isso que eu comentei já com você. Realmente, tipo, várias pessoas com bandeiras do partido em várias localizações aqui do Rio de Janeiro. É algo que chamou bastante atenção. Eu nunca tinha presenciado isso. Inclusive, tudo que a gente viveu agora, nesse final de semana, tudo que aconteceu ontem, sendo 100% honesta, é algo que eu nunca achei que iria acontecer aqui dentro do Brasil. Nunca imaginei algo do tipo. E algo realmente, como eu te falei, algo muito organizado. Você vê que tem pessoas que realmente estavam organizando isso. E essa é uma das coisas que chama atenção, porque é normal que tenham conflitos de uma forma orgânica, né? É normal pessoas com opiniões diferentes acabarem discutindo, brigando por causa de alguma coisa, ou mesmo algum grupo ir provocar outro, né, como foi o que aconteceu, já que os praticantes estavam, né, eles estavam realmente só se manifestando pacificamente. No entanto, o interessante que chama atenção é realmente o quão organizado o grupo estava, algo totalmente anormal. Manu, e eu também queria trazer para você comentar conosco, a gente teve essa inauguração do Porto de Xangai, no Peru, onde há preocupações de uso duplo civil-militar por parte de oficiais dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa preocupação de um lado, e a gente viu também uma movimentação de Joe Biden no sentido da Rússia. Eu quero começar primeiro falando de Rússia, porque esse também é um tópico contencioso no G20. Vladimir Putin não veio porque poderia ser mesmo preso aqui. Então explica para a gente a respeito da questão de Rússia no G20 e de a gente não deve ter Ucrânia na declaração final, que deve ser muito vaga, não é isso? Perfeito, Marcos. Então, esses foram dois pontos que chamaram muita atenção. A questão do Vladimir Putin não realmente comparecer ao evento. Até pouco tempo atrás ainda se tinha questionamento se ele viria ou não para o G20. Isso porque o Brasil convidou ele realmente para ele vir. Ele recebeu um convite oficial. No entanto, ele disse que realmente sentia muito carinho pelo Brasil aqui, pelo governo brasileiro, muita simpatia, e que ele não iria vir, porque ele disse que se ele viesse, a vinda dele iria chamar muito mais atenção do que todo o evento e acabar estragando o evento. Mas a verdade é que se ele viesse realmente, o governo brasileiro teria que prender ele. Por quê? Porque o governo brasileiro ele é signatário do Estatuto de Roma, que é o estatuto que realmente é a fundação ali do Tribunal Penal Internacional. Então, claro, existe sempre uns detalhes e algumas tecnicalidades, mas a princípio, sim, o governo brasileiro teria que prender Vladimir Putin se ele viesse para cá. Então, claro, ele resolveu não vir. Mas é até interessante, só quero fazer um adendo nisso, porque ele fez uma viagem há algum tempo atrás para a Mongólia, e a princípio ele deveria sim ter sido preso quando ele fez essa viagem para a Mongólia, e acabaram não prendendo ele, algo que na época chamou bastante atenção, inclusive porque ele foi lá para fazer vários acordos com ele, porque ele e a China também estão tentando fazer alguns acordos com a Mongólia. Então ele foi lá, fechou vários acordos, não foi preso e voltou. Perfeito, Manu. A gente tem, por outro lado, então, uma demonstração em termos do Porto de Xangai, e uma questão que vem da China. Eu abordava isso quando houve essa falha técnica. Para a gente poder seguir com a pauta, eu quero focar com você no seguinte.
A OCDE é consistentemente convidada a participar do G20. Essa organização, que é constantemente descrita como um clube de países ricos, foi de muito interesse do Brasil. Em 2017, sob o governo de Michel Temer, foi manifestado interesse do Brasil em integrá-la, e em 2022, janeiro de 2022, vinha então um convite da OCDE para que o Brasil começasse seu processo de entrada. Com a mudança do governo, a mudança do posicionamento do governo nas relações exteriores, governo brasileiro, o governo Lula da Silva acabou por tomar um caminho que esfriou essa entrada, e agora vem um sinal de que a OCDE não participa da cúpula do G20 desse ano, que, como é que é? Incomum? Gera constrangimento? Traz pra gente a informação, Manu. Pois é, Marcos. Esse ano a OCDE ela não foi convidada para participar da cúpula aqui do G20, coisa que eles mesmos chamaram de muito deselegante. E é até interessante, porque a OCDE participa do G20 desde o início, ali, desde 2008, quando a gente começou a ter todos os anos as cúpulas do G20. Então, é até interessante, porque ao longo desse período em que eu fui pesquisar um pouco mais, e até fiz algumas entrevistas para o artigo que a gente acabou publicando, e você juntos a gente publicou o artigo para o Epoch Times, realmente falando sobre a questão do G20 aqui. O Ernesto Araújo, que é o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele chegou a comentar sobre isso comigo, dizendo que isso, na verdade, provoca uma cisão dentro do G20. Por quê? Porque existem vários países dentro do G20 que são membros da OCDE, inclusive a Argentina, agora que a gente está tendo várias tensões da Argentina com o grupo em si do G20, a Argentina está prestes a entrar para a OCDE agora. E até interessante a gente também destacar, porque alguns anos atrás, quando a gente tinha o Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, ali no poder, ele foi uma das pessoas que estava envolvida para a tentativa de colocar o Brasil dentro da OCDE, coisa que depois acabou se paralisando, até mesmo antes da troca de governo. Então, o Brasil hoje está com uma relação bem intensa, assim, digamos, com a OCDE. E o não convite para que esse grupo participe do G20 pode sim ter algum tipo de cisão dentro, ocasionar algum tipo de cisão dentro do próprio grupo.